Então vamos lá, primeiro vamos dar uma analisada com relação aqui ao mapa astral. E aqui, gente, o que eu fiz? Eu gosto de fazer assim, porque aqui eu faço cruzamento do trânsito do dia 30 de outubro, tá? E aqui eu faço o fechamento às 17 horas, que é a hora que já vai ter encerrado a votação, tá bom? Eu fiz a mesma coisa lá no dia 2 de outubro. E eu cruzo com o mapa, do caso aqui, do candidato 22, tá? Então aqui eu não vou, se eu for falar aqui todos os aspectos aqui, eu vou demorar umas 2 horas só para fazer o estudo desse mapa, mas eu vou falar dos principais aspectos aqui que eu levo em consideração para a gente primeiro saber se um candidato ele será um bom governante, se ele será um bom presidente ou um chefe de estado, tá? Primeiro ele precisa ter uma boa colocação do planeta Saturno, porque o planeta Saturno ele tem a ver com as hierarquias governamentais, tá? Ele precisa ter também o planeta Júpiter bem colocado, porque o planeta Júpiter é ligado diretamente às leis, além de ser, né, o senhor do Dharma, né, e tem a ver também com o legislativo e tudo mais. E precisamos também ter essa pessoa, o candidato, né, ao cargo de presidente ou chefe de estado. Ele também precisa ter o planeta Marte bem colocado, porque o planeta Marte rege as forças armadas, né, e praticamente as forças armadas estão aí para simplesmente cuidar, né, do estado. E um presidente nada mais é que o chefe desse estado, tá certo? Eu não levo muito em consideração o Sol. É muito bom a gente olhar o Sol, sim, a dignidade desse Sol, para a gente saber para onde que esse presidente está levando o poder do povo, né? Porque o Sol, na verdade, está falando sobre o poder do povo, né? Assim como a Lua fala do inconsciente coletivo, o Sol fala do consciente coletivo. Então também é interessante a gente analisar como que está a dignidade do Sol, tá? Só que eu não vou falar de cada um desses aspectos, porque como eu falei, eu vou demorar aqui muito tempo para ficar falando de todos esses aspectos. Eu vou falar aqui o que realmente tem a ver com o que a gente quer saber hoje, que é quem será que vai ganhar, né? Será que o candidato 22 vai ser reeleito? Ou será que o candidato 09 ou o candidato 13 vai ser eleito? Tá bom? Então aqui nós estamos com o mapa astral do candidato 22, tá? Então aqui ele tem o ascendente no signo de Aquário, portanto o Lagnesha, né, que é bem dizer, o protetor, né, de todo o horóscopo, tá? É o planeta Saturno, porque o planeta Saturno rege o signo de Aquário, né? E ele tem aqui o ascendente no signo de Aquário. E aonde que está esse planetinha Saturno? Está bem aqui na casa 9, no signo de Libra, exaltado, né? Porque Saturno fica exaltado no signo de Libra, então ele está super bem colocado, tá? Porque inclusive essa casa 9 é uma casa tricona, uma casa dármica, tá? Então o Lagnesha dele, né, está na casa 9, muito bem colocado, tá? Portanto ele tem um Saturno muito forte, apesar dele estar retrógrado. Não há problema, porque esse Saturno está bem distante do Sol, que o Sol do candidato 22, inclusive, está no signo de Peixes, tá? Na casa 2, tá? E é exatamente, né, para onde que ele traz, né? Para onde ele traz todo o poder, né? Não dizem por aí que
o poder emana do povo. Então, se o poder emana do povo, para onde que esse candidato está levando esse poder? Está levando para a casa 2, que é uma casa que fala de economia, da economia de um país, tá? E agora vamos analisar o planeta Júpiter. Só para vocês, eu não falei, mas assim, esse círculo de dentro aqui, tá? Corresponde ao mapa do candidato 22, tá? E o que tá aqui por fora, né, o círculo externo, é o de trânsito, tá? Que nós vamos falar um pouco mais adiante, tá certo? Então aqui, ó, vocês estão vendo o planeta Júpiter? Ele tem o planeta Júpiter retrógrado no horóscopo, tá? Mas ele está numa casa também tricona, numa casa dármica, uma casa poderosa. Apesar de Júpiter ele não se comportar muito bem em signos que Mercúrio rege, ainda assim, por ele estar numa casa forte, numa casa tricona, ele se comporta muito bem aqui, tá? Então ele também tem um Júpiter muito forte, tá? A casa 9, ela tem ligação com os assuntos estrangeiros, né? Assim como também as crenças religiosas. Então aqui a gente tem a confirmação de que essa coisa que ele coloca sempre esse slogan, né? Como Deus, família e pátria, como se isso fosse importante para ele, e de fato porque a gente vê através aqui do planeta Saturno muito bem colocado na casa 9, como também o planeta Júpiter também muito bem colocado na casa 5, tá? O planeta Marte está domiciliado na casa 3, que é uma casa que fala de coragem, e isso aí acho que ninguém tem dúvidas, né, que o candidato 22 tem muita coragem, porque eu creio que se ele não tivesse, ele já teria renunciado, né? Ele tem aqui, olha, planeta Marte, signo de Áries, domiciliado, tá bom? E agora vamos falar sobre o que está acontecendo por trânsito, né? O que vai acontecer amanhã. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 29. O que vai acontecer amanhã, né? No céu aqui, tá? Que eu peguei assim de mais importante aqui. Eu já havia falado lá no vídeo anterior, tá? Que eu acho bem interessante esse Netuno retrógrado entre o ascendente, tá? O grau do ascendente, né? Que fica em Aquário, e esse Sol aqui que é de casa 2, tá? E o Júpiter aqui também retrogradando aqui, fazendo uma conjunção com esse Sol. Eu vejo esse aspecto aqui de Júpiter e o Sol na casa 2 aqui, primeiro que Júpiter está domiciliado, por mais que ele esteja retrógrado, ele está domiciliado aqui, tá? No signo de Peixes. Eu vejo de forma muito positiva, porque o único planeta que tem, porque o Sol na astrologia védica é um planeta maléfico, e o único planeta que tem condições de neutralizar, né, esse poder maléfico do Sol é justamente o planeta do Dharma, ou o senhor do Dharma, que é Júpiter, né? Então, essa conjunção aqui do Sol com Júpiter, inclusive, eles compactuam da mesma agenda, tá? Então, eles não são inimigos entre si. E isso ajuda bastante projetos, os planos de governo do candidato 22, tá? Outra coisa bem interessante que eu consegui pegar aqui é que no dia 25 de outubro nós tivemos aquele eclipse, né, solar, tá? A Lua estava aqui, né, agora, dia 29, a Lua não está mais, né, mas no dia 25 a Lua estava aqui, tá? E estava aqui a Lua, Mercúrio, Ketu, que é o norte-sul da Lua, e Vênus, domiciliada no signo de Libra, fazendo aspectos com o Saturno natal dele, que está retrógrado, tá? Então o eclipse ele caiu aqui, ó. Caiu aqui na casa 9 dele.
o que é uma coisa altamente positiva, apesar de eclipse sempre impactar de forma negativa na vida de todos nós, né? A gente coloca aqui como por exemplo, eu coloco aqui como aí durante um período mais ou menos de um ano, tá? Que a gente pode perceber e sentir os efeitos de um eclipse solar, tá? Mas eu vejo aqui de forma totalmente positiva, apesar de que o Sol e Saturno não serem amigos, né? Eles são dois maléficos, tá? Só que Mercúrio e Vênus não tem nenhum tipo de problema com Saturno. Então eu vejo aqui esse estélio, essa concentração de planetas aqui no dia do eclipse, somente favorecer o candidato 22, tá? Outra coisa que eu acho bem interessante é que aqui, olha, aqui onde ele tem Marte, tá vendo? Largo e Urano estão passando aqui por trânsito, tá? Então o eclipse do dia 8 de outubro já vai pegar o Marte do candidato 22. E aqui a gente já está falando um eclipse de Largo, né? A gente já está falando de Largo e não de Ketu. Sabe porque Ketu aqui, inclusive, Ketu aqui ele pode estar falando de coisas do passado que vêm à tona, né? Coisas do passado que se repetem. Mas nesse caso aqui, como é um eclipse, né, no dia 8 de outubro será um eclipse lunar, e aí já pega aqui esse Largo e esse Urano, que por acaso no dia 30 está retrógrado, e pega aqui exatamente o planeta Marte, né, do presidente de casa 3, Largo e Marte, eles já não são amigos entre si. Inclusive é um dos aspectos mais inauspiciosos da astrologia védica, tá? Então eu creio que aqui possa acontecer alguma coisa bem forte, tá? A gente pode estar falando de N coisas aqui, mas como Largo ele é uma entidade que ele rege falsidade ideológica, ele rege estrangeiro, ele é dúbio, né? Além de também ele reger também hacker, tá? Fraudes também estão associadas a Largo, tá? E como Urano tá aqui, isso significa que coisas inesperadas podem acontecer no dia 30, tá? No dia das eleições aí do segundo turno, tá certo? E uma coisa que aconteceu lá em 2021, tá? Foi quando formou lá, inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre isso. Quando formou aqui em Capricórnio aquele Kalasarpa Dosha. Kalasarpa é quando os planetas eles ficam todos presos, né, no raio de Largo, né? A gente estava aqui com todos os planetas, bem dizendo, no signo de Capricórnio, e a gente estava com Largo em Touro e Ketu em Escorpião. Isso pela Védica, tá, gente? Então o que aconteceu? O único planeta que quebrou esse Kalasarpa foi exatamente o planeta Marte. E em 2021, Marte não teve nenhuma retrogradação, tá? E vocês vejam que o que acontece com Marte no dia 30, né? Marte está retrógrado e está onde? No signo de Touro, que foi exatamente onde ele quebrou o Kalasarpa. E para o mapa do presidente, ele está pegando a casa 4, tá? Então aqui mostra que alguma coisa aqui vai ser acelerada, algum acontecimento, né, assim, que ninguém está esperando, tá? Acontece a partir do dia 30 e quando chegar, né, aqui mais para frente,
simplesmente por causa dessa retrogradação aqui de Marte, isso tende a perder a força. Aqui, se vocês forem observar, né? Aqui, gente, vocês desconsiderem aqui o ascendente, né? Porque a gente não tem certeza que ele nasceu aqui às 6 horas e 11 minutos, tá? Então, a gente vai, na Védica, a gente, quando não sabe a hora que a pessoa nasceu, a gente usa o método Chandra Lagna, que é a colocação da Lua sendo a primeira casa. E ele tem a Lua aqui, como vocês podem ver, no signo de Virgem, tá? Ele tem um stellium aqui também, né? Ele tem a Lua, o Sol, Mercúrio, Júpiter, todos dentro dessa casa, tá? E inclusive Netuno aqui também, né? E estão todos aqui, né? Mercúrio aqui, né? O Mercúrio aqui em Virgem ele está exaltado, só que esse Mercúrio ele está combusto pelo Sol, porque ele está muito próximo do Sol. A órbita dele é uma diferença de 1 grau e alguns minutos, tá? Então esse Sol está trazendo combustão para o planeta Mercúrio, apesar dele estar exaltado, porque está no signo de Virgem, tá? O que eu acho bastante interessante é que no dia do eclipse, né, que ocorreu no dia 25 agora de outubro, essa mesma configuração que ele tem praticamente aqui no mapa, né? Tirando aqui Júpiter, né? Porque a Lua também estava aqui no dia do eclipse, tá? No dia 25 a Lua também estava aqui, porque foi um eclipse de Lua nova, né? Então a Lua estava aqui, né? Fazendo conjunção com o Sol. E ele tem essa configuração no mapa dele. Então aqui é uma casa 2, né? Se a gente for pegar aqui a Lua como primeira casa, tá? Então ele teve o eclipse ocorrendo aqui justamente na casa 2, tá? A Vênus também aqui estava, né? Domiciliada, estava aqui Mercúrio, o Sol e a Lua, né? A Lua no dia do eclipse também estava aqui. E o nó do sul aqui, né? Ketu aqui também, né? E aqui é bem interessante porque é o que eu falei, né? O Ketu ele sempre vai falar sobre coisas, eventos que aconteceram no passado e que voltam a se repetir, tá? Então aqui a gente pode estar falando que esse eclipse de alguma forma pode ajudá-lo aí na questão da eleição, de sair vitorioso, tá? Aonde que Júpiter está? Né? Júpiter, ele, da configuração do mapa dele, está aqui, na casa 1, tá? E ele veio para cá, tá vendo? Ele veio para cá, por estar aqui retrógrado no signo de Peixes, né? Ele está aqui, ó, Netuno está aqui retrógrado. O que eu acho bem interessante nos dois mapas é Júpiter e Netuno retrógrado, sendo que para o mapa do candidato 22, essa configuração está bem no ascendente, tá? Eu acho bem interessante. E aqui já está pegando a casa 6 e 7, né? Porque esse aqui é 1, né? Então aqui passa a ser a casa 7, e não a casa 6, tá? Então tá pegando a casa 6 e 7, tá? Que a casa 6 fala de funcionalismo público, fala das questões de saúde, fala sobre as forças armadas, entre trocentas coisas aqui, né? E a casa 7 é uma casa de parcerias, a casa aqui lida diretamente com os assuntos estrangeiros, parcerias com países estrangeiros, tá? Então, esse Júpiter está aqui, né, na casa 7, enquanto na casa 6 nós temos um Netuno aqui retrógrado. E o Netuno retrógrado, ele sempre vai trazer verdades à tona, porque o Netuno em movimento direto é como se as pessoas estivessem usando uma lente cor-de-rosa, sabe? Aquelas coisas que tá bem na ponta do nosso nariz, mas a gente não consegue enxergar. Pois com o Netuno retrógrado, essas verdades, essas coisas que nós não conseguimos enxergar, elas vêm à tona.
Então aqui me parece que vai ter uma mexida aqui nesses temas de casa 6 e casa 7, tá? Outra coisa que eu vejo bem interessante no mapa do Conjudato 09 é que aqui, como a gente vai levar em consideração o posicionamento da Lua, aqui se torna uma casa 10 e não uma casa 9, tá? E ele tem justamente Saturno, ele tem o Marte, ele tem um larro de casa 10 pelo Chandra Lagna. E isso aqui, gente, é muito forte, porque são 3 maléficos dentro da mesma casa, tá? Sendo que nenhum deles compactua da mesma agenda, tá? Saturno, ele não compactua da mesma agenda de Marte, Marte também não compactua da mesma agenda de Larro, e então eu diria que esse trio aqui seria um trio capiroto mesmo, sabe? E na casa 10 faz com que a pessoa queira o poder a qualquer custo, tá? A qualquer custo. É capaz de fazer qualquer coisa para se manter no poder ou conseguir o poder, tá? E aí, se a gente fizer aquela análise lá do Kala-Sarpa, né, no mapa também desse Conjudato 09, que formou aqui em Capricórnio, vocês estão vendo? Ó, o Kala-Sarpa formou aqui, né? E Marte, né, quebrou o Kala-Sarpa aqui, certo? Então, Marte está retrogradando aqui, tá vendo? Então, é justamente aqui, aqui já não é a casa 8, se aqui é a casa 10, aqui será a casa 9. Então, exatamente nos temas dessa casa aqui que Marte retrógrado vai mexer, tá? E ele vai fazer aqui uma conjunção com o Urano natal do Conjudato 09, tá? Então, a gente pode inclusive esperar coisas estranhas acontecendo, porque Marte retrógrado e Urano retrógrado aqui na casa 9, nós vamos ficar sabendo de coisas aí realmente bem complexas, tá? A gente está falando de parcerias com outros países, e aqui a gente pode estar falando também dessas parcerias, né, que ele tinha outrora aí com alguns, né, presidentes aqui de alguns países da América Latina. Então tem alguma coisa aqui que pode ser alguma coisa que pode vir à tona aqui, tá? Que não precisa necessariamente ser no dia 30 de outubro, mas que vai ser revelado aí, vai vir às claras a partir do dia 30, tá? Que mais que a gente pode perceber aqui? O Sol, né? O Sol está bem colocado para uma casa 1, né? Levando aqui em consideração Chandra Lagna, né? Formando uma lua nova. Eu vejo de forma positiva aqui no mapa, para a configuração do mapa do Conjudato 09, tá? Mas já não vejo por trânsito. Por quê? Porque esse Sol ele está debilitado, porque o Sol fica debilitado no signo de Libra, tá? E esse Sol ele está aqui fazendo uma conjunção a Keto. Então, isso aqui compromete, tá? Isso aqui compromete totalmente a saúde do Conjudato 09. Inclusive, pode trazer algum problema aqui com relação à voz, as cordas vocais. Pode ter algum problema na garganta, algum tipo de nódulo, alguma doença aí que vai ser descoberta aí com relação a essas coisas, tá? Um pouco mais para frente, talvez isso também venha à tona, tá? Então, sinceridade, o que eu vejo aqui, Saturno, ele está aqui, olha, para o mapa
do candidato 09, ele está aqui por trânsito, né, em Capricórnio, e aqui já não é casa 4, tá? Aqui já seria a casa 5, tá? Que é uma casa de especulações, tá? Então, eu vejo pessoas interessadas, né, nessa campanha, com relação à bolsa de valores, ao mercado especulativo. Existe realmente muitas pessoas interessadas na eleição do candidato 09. Agora vamos ver lá, né, aqui com o candidato 22, o Saturno está bem aqui, ó, tá vendo, por trânsito, pegando a Vênus e a Lua, né? E aqui, olha, a gente está falando de casa 12, tá? A gente está falando de casa 12. Então, aqui eu também não vejo de forma muito positiva, tá? Porque toda essa energia de Saturno está indo para uma casa de perdas, tá? A gente pode estar falando de perdas de poder, ou mesmo pessoas de dentro do poder tentando tirar definitivamente o candidato 22 da presidência, tá? É isso que eu vejo aqui. Mas ainda assim, eu não vejo essas pessoas conseguindo, porque o candidato 22 tem um Saturno muito forte. Tem um Saturno forte, tá? Se a gente não entrar, né, nos Charakarkas, né, ele também tem um Sol muito forte. Esse Sol está fazendo conjunção ao planeta Júpiter, que é o planeta da expansão, tá? Então tem muitos aspectos aqui positivos. Então, agora analisando aqui, deixa eu ver os dashas aqui, gente. Vamos pegar os dashas também. Olha, esse dasha aqui, que inclusive lá no outro vídeo eu coloquei, na hora da edição, eu coloquei errado, tá? Esse dasha aqui é do candidato 22, ele está no Mahadasha, que é aquele grande período, né, que começou em 2012 e vai até 2029, e está no Antardasha, que é o período menor, é um subperíodo, começou em 2022, né, no mês de maio, e vai terminar só em dezembro de 2024. Qual é a casa que Mercúrio e Larro estão ativando, né? Onde eles estão por trânsito? Larro está ativando justamente aqui, olha, onde ele tem o Marte, né? Então está ativando aqui a casa 3 dele, tá? Que é uma coisa que traz aqui alguns problemas para ele, exatamente por causa das mídias, né? Essas questões aí de fake news e tudo mais, por causa dessa configuração aqui, né, de Larro e Marte, que eles não compactuam da mesma agenda. Inclusive, é uma combinação, é um yoga inauspicioso, é um yoga, inclusive, muito pesado, tá? Que pode, inclusive, trazer alguns problemas aí, alguns acidentes para o candidato 22, né, fazendo pequenos deslocamentos, né, ele pode sofrer aí algum ataque, Larro fazendo conjunção a Marte por trânsito aqui, pode acarretar em tudo isso, tá? Mercúrio, ele ativa justamente aqui, olha, a casa 9 dele, né? Porque por trânsito Mercúrio está passando por cima da casa 9 dele, tá? E ele tem um Mercúrio de casa 1. Eu vejo aqui de grande valia, eu vejo de forma bem benéfica isso daqui, tá? Porque faz com que as pessoas consigam compreender melhor o que ele tem para falar. Tá? Inclusive, os países estrangeiros estão de olho no que ele está falando.
tá? Tudo que está sendo falado, não só aqui dentro do Brasil, como fora, todo mundo está ligado no que está sendo falado pelo candidato 22, tá? E agora, já o candidato 09, né? Qual é o dasha dele? O mesmo Mahardasha de Mercúrio começou em 2009, vai terminar em 2026, só que o Antardasha, que é um período menor, que é o do planeta Júpiter, já começou em 2021 e vai terminar em 2023, tá? Qual é a casa que foi ativada? Mercúrio e Júpiter. Então, Mercúrio ativou, tá vendo? Ativou aqui por trânsito a casa 2 dele, levando em consideração a Lua aqui, né? Sendo a primeira casa, né? É um aspecto bastante positivo, eu vejo de forma positiva, tá? E Júpiter ativou a casa 7, né? Porque aqui não é mais casa 6, tá, gente? É casa 7, porque o ascendente a gente desconsidera aqui, tá? Então é a casa 7. Então o Júpiter ativou aqui a casa 7. E o Júpiter aqui eu também vejo de forma bem positiva, porque ele expande os assuntos dessa casa, tá? Então existe aqui um apoio muito grande por parte aí de outros países também. Ambos candidatos têm muito apoio de países estrangeiros, tá? E aqui também, olha, diz também que o candidato 09 tem o apoio, né, de pessoas de dentro do próprio governo, tá? A gente pode estar falando aqui do Supremo, né? A gente pode estar falando do próprio parlamento, a gente pode estar falando de N grupos aqui, de pessoas aqui que apoiam a candidatura e também a eleição do candidato 09. Porém, o mapa do candidato 09 a gente não tem como ter certeza, tá? Porque a gente lida aqui com o Chandra Lagna e a margem de erro, né, desse método do Chandra Lagna é muito grande, tá? Para a gente ser mais assertivo, a gente teria que saber realmente qual é o ascendente dele de fato, tá? Aqui eu tenho certeza que a lua dele né, em Virgem, está em Virgem, no signo de Virgem, porque essa lua está em Rasta, e pessoas que têm a lua em Rasta são pessoas que têm uma voz, mesmo quando mais jovem, uma voz um pouco mais envelhecida, né? Assim como também tem um ar de raposa. Então acho que o representa essa lua aqui em Rasta, tá? Eu não tenho dúvida que ele tem a lua em Rasta, mas eu não tenho certeza se o ascendente dele é em Libra, porque eu não sei se ele nasceu exatamente às 6 horas e 11 minutos, tá? Então, assim, ao meu ver, vai ser realmente bem acirrado essa disputa, tá? Tudo pode acontecer, porque tem planetas, assim, estrategicamente muito bem aspectados, tanto para trazer coisas bem positivas, como para trazer coisas bem negativas, inclusive algum tipo de tragédias, violência, né? A gente pode esperar muitas situações que saem, assim, sabe, da nossa compreensão, porque a gente vai ficar sem saber até o que pensar ou o que falar, porque me parece que está tudo sendo planejado para que haja uma convulsão social, para que haja realmente um conflito dentro do Brasil. É como se quisessem separar, né, o Brasil, como se quisessem dividir o Brasil
ao meio, porque os aspectos são muito pesados, né? Então a gente realmente não sabe nem mesmo o que a gente pensa a respeito disso, porque se a gente for falar de forma mais geral, né, de influências externas, influências que vêm de fora, aí já fica um pouco complicado para a gente, porque a gente, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está falando, mesmo que seja astrologia, seja uma ciência e tudo mais, uma pseudociência, né, que muitos consideram a astrologia como uma pseudociência. Então fica muito difícil para a gente chegar aqui também e falar. Só que a gente precisa analisar também o que está acontecendo nos países vizinhos, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo com a Rússia, né? E por aí vai, para a gente compreender qual é a direção que algumas pessoas estão querendo que a humanidade siga, né? Que essa que é a grande verdade, né? As pessoas falam muito aqui no Brasil em termos de comunismo, né? Que o PT está ligado ao comunismo. Acho que nós precisamos ficar atentos não com essa questão do comunismo. Não vejo o comunismo sendo implantado aqui no Brasil, tá? Através do PT, né? Eu vejo o globalismo, porque é exatamente isso que eles querem implantar, tá? É o globalismo. E é contra isso que nós temos que lutar, tá certo? Então é isso, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado, tá? E se vocês gostaram, deixa o like de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!